Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo do 14 em diante. Mateus 25, do 14 até o 30. E assim diz a palavra de Deus. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos, confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe será tirado. Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pai, em nome de Jesus, como sempre pedimos, que o Senhor nos oriente nessa palavra. É um alimento para as nossas almas. Que os nossos olhos, nossa mente estejam atentos a tudo que será dito e ministrado pelo Senhor às nossas vidas. Que Teu Santo Espírito nos conduza a compreender e a aplicar essa palavra. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus era um mestre na explanação da palavra. Jesus, ele tinha um domínio, e ele ensinava de uma maneira tão incrível que a Bíblia diz que as multidões iam ao seu encontro. E o que nós acabamos de ler agora foi uma das suas parábolas. Uma das parábolas contadas por Jesus. Talvez você diga: pastor, o que é uma parábola? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Uma parábola é uma história contada para explicar uma verdade que às vezes é um pouco complexa. E Jesus contava parábolas para ensinar o evangelho aos seus discípulos. Alguns entendiam, outros não. Mas era a melhor maneira que Jesus tinha para explanar uma verdade e um princípio. Uma parábola
não narra coisas que tenha necessariamente acontecido. Ou seja, necessariamente não quer dizer que houve uma pessoa que entregou os talentos, que foi embora, viajou, mas é uma história para ilustrar isso. E na verdade, isso tem a ver com o cotidiano das pessoas. É por isso que você vai ver, por exemplo, a parábola da ovelha perdida. Porque no cotidiano as pessoas sabiam qual era a responsabilidade de um pastor em cuidar das ovelhas, da dracma perdida. Essa parábola, ela é posterior à parábola das 10 virgens. Então, a parábola do semeador que saiu a semear e lançava as sementes. Então, tudo isso tem a ver com o contexto das pessoas. E Jesus, quando fala isso, Ele está querendo ensinar as pessoas princípios eternos. Eu percebo na leitura dessa parábola, e palavra também, que a falta de atitude de um dos servos incitou a ira do seu senhor. A falta de atitude fez com que o senhor desse servo não gostasse da prestação de conta dele. E naturalmente, essa falta de atitude gerou consequências. Como também a atitude dos outros dois também gerou consequências, no caso desses, abençoadoras, positivas. No caso do outro, não. A parábola dos talentos implica que essa inatividade, ou seja, o desperdício de um talento, incita a ira de Deus. Afinal, o servente mais baixo não havia desperdiçado, ele não desperdiçou o talento, ele escondeu o talento. E na lei rabínica era aceitável isso. Se alguém te confiasse alguma coisa e você pegasse isso e, para não se prejudicar porque alguém poderia lhe roubar, você escondesse, e alguém por acaso encontrasse, você não pagaria por aquilo, porque você teve o cuidado de esconder. Só que o Senhor está dizendo aqui o seguinte: ó, isso é uma lei rabínica, mas para mim, você que recebeu algo, você tem que multiplicar isso. E a rapidez com que esses outros dois, eles multiplicam, ou seja, a atitude rápida, traz uma alegria para o coração do seu Senhor. Quando eu vejo isso, queridos, eu creio que Deus espera mais daqueles que o reconhecem como o Senhor de suas vidas. Esse homem não estava prestando conta com qualquer pessoa, ele estava prestando conta com os seus servos. Se você não é servo de Deus, eu quero te dar um conselho: receba o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não recebeu ainda, faça isso. Mas se você já o recebeu, entenda que Deus, Ele já te abençoou com talentos para que você pudesse multiplicar isso. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje um tema, e o tema da nossa mensagem hoje é: Deus espera mais de vocês. Você pode repetir comigo? Deus espera mais da minha vida. Dilma, Deus espera mais da sua vida, viu, minha irmã? Túlio, meu vizinho Túlio, viu? Deus espera mais da sua vida, Túlio. Carmélia, Deus espera mais da sua vida, viu? Eu sempre quis fazer isso para dar aquela atenção. Deus espera mais da minha vida e da sua vida. Deus espera mais, por isso Ele investe nas nossas vidas. Ele está esperando uma atitude nossa. Ele está esperando uma posição nossa. E queridos,
se Deus te deu, é porque Ele tem expectativas com relação à sua vida. Se Deus espera mais de mim, se Deus espera mais de nós, em primeiro lugar eu quero que você saia daqui consciente de que Deus nos dá de acordo com a nossa capacidade. Deus nos dá de acordo com a nossa capacidade. Você pode olhar para esse copo e talvez aqui caiba 300 ml, 400, não sei exatamente. Mas eu posso pegar e derramar 1 litro de água aqui? O que é que vai ficar? Vai ficar 1 litro de água? Não. Vai ficar de acordo com a capacidade que esse copo pode reter. Se a Bíblia diz que Deus dá de acordo com a capacidade, é porque é de acordo com a capacidade de cada um de nós. Versículo 15 diz isso. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida ele partiu a viagem, passou a viagem. Esse texto nos diz que o Senhor dessa parábola, que aqui representa Deus, condicionou a capacidade de cada um com a quantidade de talentos que ele iria receber. Ou seja, Deus olhou, vamos imaginar, Deus representando esse texto. Deus olha para a minha vida e fala assim: Mauro só tem capacidade de receber 1. Ah, Michel tem capacidade de receber 2. Ah, irmão Josail tem capacidade de receber 5. Eu não posso ficar com raiva de Michel porque recebeu 2, nem Michel com raiva de Josail ganhou 5. Nem eu ganhei 1, dizendo, rapaz, Josail ganhou 5. Ei, Deus está dizendo o seguinte: não é de acordo com o que você me pede, não é de acordo com o que você quer. Eu tenho critérios, e o critério é: você só tem capacidade de 1. Você quer ter 2? Multiplique isso aí. Ei, você tem 2, quer ter 4? Multiplique isso aí. Você tem 5, quer ter 10? Multiplique isso aí. Não é como eu quero, é de acordo com a capacidade que eu tenho. É interessante observar que o Senhor desses servos não deu os talentos de acordo com o que eles pediram. Ah, eu quero 1, quero 5, quero... Não foi de acordo com o que eles pediram, não. Mas foi de acordo com os critérios estabelecidos por quem? Por esse Senhor. Se beleza fosse um critério, eu tinha muitos talentos. Não entendi a risada. Mas, queridos, o critério não era a beleza, o critério não era o quanto alguém ficava de joelho, o critério não era quanto alguém fazia média com seu patrão, com seu senhor, o critério era a capacidade. Precisamos considerar, diante disso, 2 coisas nesse versículo. Primeiro, é que é Deus que estabelece os critérios, é Deus que estabelece as regras. Então você pode se espernear: eu não aceito isso, isso é muito injusto. Meu irmão, não é como você quer, é como Deus quer. É por isso que uma pessoa que se converteu há 80 anos tem o mesmo direito da pessoa que se converter hoje. Você vai dizer: mas eu vivi 80 anos, eu deveria ter, sei lá, uma cobertura no céu. Não, vai ficar no mesmo lugar que a pessoa que se converteu hoje. Deus é injusto, e tu é justo para escolher as regras. Não, é como Ele quer. E o texto diz que esse Senhor diz assim: critério, capacidade. Segunda coisa, é que ninguém fica sem nada. Ninguém fica sem nada. Deu 1, deu 2, deu 5. Ninguém ficou, voltou para casa de mãos abanando. Todo mundo tinha algo
que esse Senhor deu. E a mesma coisa eu digo, todos vocês já foram abençoados por algo que Deus te confiou. Se o texto diz que o Senhor deu cada um de acordo com a capacidade, era porque o Senhor, ou seja, esse Senhor deu de acordo com a capacidade, era porque esse Senhor sabia a capacidade que cada um tinha para administrar aquilo que Ele iria lhe confiar. Se eu pegar R$100 hoje e disser: toma, Mauro filho, ele vai lá para aqui bombom, meu irmão, e ele vai tomar um milkshake do maior que tem lá. Ele vai dizer assim: pai, vou comprar outro. Se você não conhece aqui bombom aqui, é a melhor sorveteria de Serra Talhada, viu, meu irmão? Que a nossa igreja trabalha com excelência. Queridos, por que eu não posso confiar R$100 a Ele? Porque Ele ainda não tem a capacidade de administrar. Mas se eu der R$2 a Ele, Ele vai administrar ali, dentro das condições dele. Talvez você diga assim: por que Deus não me deu tal coisa ainda? Por que Deus não me confiou tal coisa? Será que eu preciso responder? Será que eu preciso ser mais claro do que o texto tem sido? Que é de acordo com a nossa capacidade? Observe que o texto não diz que o Senhor deu, mas que Ele confiou os seus bens. Ou seja, o que Deus nos entrega não é nosso. O texto diz assim: chamou os seus servos, verso 14, e confiou-lhes os seus bens. Ele confiou os seus bens. Isso significa, meu querido e minha querida, que a porta que Deus abre, as oportunidades que Deus nos dá, os talentos que Deus nos confia, não te pertencem. Ele te confiou. Porque se Ele tivesse simplesmente dado, Ele não precisava prestar conta. É seu. Ele lhe confiou. E vai ter um dia que a gente vai ter que prestar contas disso. Se o texto diz, queridos, que o Senhor confiou a cada um, é porque cada um tinha uma capacidade de fazer com que aquilo que ele ganhou pudesse multiplicar. Muitas vezes nós nos irritamos porque alguém tem mais oportunidades, tem mais bênçãos ou qualquer outra coisa do que nós. Por que Deus só abençoa fulano? Por que fulano nunca, sei lá, fica desempregado? Por que isso? Por que fulano tem aquilo? Por que eu nunca tenho nada? Se ele serve a Deus e faz exatamente aquilo que a Bíblia espera que ele faça, é natural que ele prospere. A prosperidade é algo natural. E quando eu falo prosperidade, não estou falando só questão de dinheiro, não. Porque tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm prosperidade. Só tem dinheiro. Mas se tirar o dinheiro da vida dele, ele está destruído. Mas tem pessoas prósperas, que podem tirar tudo que ele tem, como Jó. E mesmo assim, ele tem uma experiência incrível com o Senhor. A ponto de dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ei, Jó entendeu que tudo que ele passou fazia parte de um plano de Deus. Isso é o reflexo de uma pessoa próspera. Se você quer mais de Deus, você precisa se capacitar cada vez mais. Deus não deu mais por causa da humildade de um servo. É tão humildezinho. Eu não estou dizendo que a humildade não seja importante, porque é importante.
Ele diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Eu não estou dizendo que a humildade não seja importante, estou dizendo que o critério utilizado para a distribuição dos talentos não foi a humildade, foi a capacidade. Até os que se acham incapazes recebem, até são abençoados, mas não prosperam por falta de atitude, por falta de uma atitude. Sabendo que um dos princípios das bênçãos de Deus é a nossa capacitação, o que você está esperando para se capacitar mais na área e nas oportunidades que Deus está lhe dando hoje? A Bíblia está dizendo assim, olha, esse aqui teve mais porque a capacidade que ele tinha fez com que ele gerasse mais. Você quer crescer na vida? Se capacite mais. Queridos, sexta-feira, 5h30, 6h, a gente saiu daqui com uma equipe lá para o Recife. Chegamos lá 11h, 11h30 da noite. Fomos dormir, eu dormi muito pouco. 5h30 da manhã a gente estava de pé para ir visitar uma igreja, para ver como é que eles estão fazendo um determinado projeto, para aprender, para nos capacitar. Terminou lá umas 10h30, a gente pegou o carro e voltou. 5h a gente estava chegando aqui em Serra Talhada. Em menos de 24 horas, a gente foi no Recife, a gente recebeu uma capacitação e nós voltamos para Serra Talhada. Ei, não foi no ônibus não, a gente foi de avião. Não foi de avião não, a gente foi de carro. É porque Deus já está trabalhando no meu coração para o avião, né? A gente foi de carro. Ei, deixa eu dizer. Sabe por que a gente foi lá? Porque nós entendemos como igreja que Deus abençoa quando nós nos capacitamos. Claro que não é somente pela capacitação, é pela dependência, é pelo relacionamento com Ele, claro, mas eu quero dizer para você que quando tem capacitação e tem tudo isso, Deus abençoa. Você olha aqui para essa igreja, tem gente que chega assim e fala assim, nossa, a igreja mudou, menino, nessas cadeiras e não sei o que e tal. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido, isso não foi de uma hora para outra não. Sabe por que eu tenho a melhor equipe do planeta Terra? Porque, queridos, eu tenho uma liderança que se capacita. Eu tenho uma liderança que se capacita. Eu tenho uma liderança que sai daqui de Serra e vai para outra cidade e vai dormir no chão e pega do dinheiro dela e investe e paga. Que deixa filho, que deixa esposo, que deixa esposa, que vai para lá, que passa às vezes 3, 4, 5 dias se capacitando. Por quê? Porque quer dar o melhor ao Senhor. E sabe por que nós vamos crescer muito nessa cidade? Porque nós estamos nos capacitando para servir melhor ao nosso Deus. É por isso. E queridos, a minha oração é que você cresça, que você avance no que você faz. Agora não seja uma vergonha na sua área não. Seja um exemplo de inspiração. Capacite-se. Dê o seu melhor. Você não está concorrendo com outros, você está buscando ser uma pessoa cada vez melhor. Por quê? Porque a luz do Senhor brilha na sua vida. Então eu vejo esse Senhor vindo prestar contas. Ele veio ver. E aí os servos vão ao encontro dele e cada um dá o seu relatório. E a pergunta que eu faço para você hoje é: na área que Deus te confiou, as portas que Deus abriu, os talentos que Deus confiou na tua mão, na tua vida, eu pergunto para você, qual é o relatório que você tem para dar a Deus hoje? Qual é o relatório que você tem para dar ao Senhor hoje? Ah, Senhor, eu não multipliquei, eu guardei. Está comigo aqui, Senhor. Eu nem usei para não gastar. É Deus que inicia, abençoando. Mas sou eu que tenho a responsabilidade de multiplicar o que o Senhor confiou.
Ah, as coisas não estão acontecendo porque Deus não está abençoando. Deus já te abençoou, meu irmão. É você que tem que fazer isso multiplicar. Deus disse: crescei e multiplicai. Peguei Michelane, casei com ela, 3 filhos. E tem mais espirituais. Os físicos a gente já, pelo menos pela fé, espero. Cada susto, mas, queridos, se eu morrer hoje, se eu morresse hoje, e essa igreja tivesse o mesmo número de pessoas, a mesma quantidade de quando eu recebi ela do pastor Romi, isso seria uma vergonha para o meu ministério. Você vai dizer assim: ah, pastor, mas o importante não é quantidade, é qualidade. Queridos, eu creio que onde há qualidade, há quantidade. Agora, naturalmente, nem todo lugar que existe quantidade, existe qualidade. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade dizer: Senhor, o Senhor me deu uma igreja assim, e eu estou te devolvendo assim. É responsabilidade sua dizer assim: Senhor, o Senhor me deu um empreendimento assim, e eu estou devolvendo assim. Senhor, o Senhor me deu uma profissão assim, e eu estou devolvendo assim. Senhor, o Senhor me deu um curso, numa faculdade, e eu estou te devolvendo assim. Ei, é responsabilidade sua fazer as coisas acontecerem. E se você andar alinhado com a vontade de Deus, tem tudo para dar certo. Você vai dizer: pastor, a minha vida é uma miséria, porque talvez você não esteja fazendo aquilo que a Bíblia espera que você faça. Você está esperando que os outros façam por você. Você está esperando que os outros tomem a atitude que você precisa tomar. É você, meu irmão. Houve um momento que Deus confirmou no meu coração: Mauro, estou te separando para o ministério pastoral. Se eu ficasse aqui, não acontecia. Eu precisei sair, me preparar e capacitar para isso. Meu irmão, se Deus te entregou alguma coisa, por favor, dê o seu melhor. Nós não estamos para concorrer com qualquer outra pessoa, com qualquer outra igreja, não. A nossa oração é que as igrejas prosperem, que cresçam, meu irmão. Serra Talhada tem mais de 80 mil pessoas. A gente não tem templo para 80 mil pessoas. Físico, porque pela fé, meu irmão. Se você jogar 5 milhões na minha mão aqui, eu vou gastar todinho essa semana. Porque os sonhos, os projetos que eu tenho para essa igreja são mais do que 5 milhões. Então, mas a igreja precisa de tanto dinheiro assim? Meu irmão, a igreja não precisa de um centavo. Nós temos um Deus Todo-Poderoso. Mas você é que é abençoado quando você abençoa. Então, esse ganhou 2 e fez 4. Por que o Senhor lhe confiou mais 2? Porque Ele expandiu a sua capacidade. Ele expandiu a sua capacidade. Aos domingos nós temos 2 cultos aqui. E sabe por quê? Mesma mensagem, mesma palavra, mesmas músicas, mesma ordem. Claro, uma coisa ou outra. Por que a gente tem 2 cultos? Porque essa igreja expandiu a sua capacidade. Eu estou orando para que até dezembro a gente tenha mais um culto. E queridos, eu estou orando para que esse ano a gente dê o pontapé inicial para um novo templo. Um templo, queridos,
não vou adiantar nada porque você não se assusta, mas não é pelo templo, é pelas vidas. Porque não é por coisas, é por pessoas. Porque cada cadeira dessa para a gente é uma vida. A matemática é muito simples esse texto. Capacidade mais atitude é igual à bênção dobrada de Deus nas vidas. Capacidade mais atitude é igual à bênção dobrada. É isso que eu vejo aqui. Um homem que não tinha nada, mas tinha capacidade. Ele ganhou 5 e fez 10. Escute uma coisa, você pode não ter nada, mas se você tiver capacidade, vai chegar até você. Você pode não ter nada, mas se você tiver capacidade, Deus vai confiar oportunidades, bênçãos na sua vida. Em que área você quer prosperar esse ano? Em que área você quer crescer? Que área você quer expandir? E se você quer expandir, você está na igreja certa, porque esse ano é o ano da expansão e da ousadia para a glória de Deus. Ah, meu irmão, eu creio, porque eu vejo nesse texto que se eu me capacitar, certamente eu irei prosperar. Mas não é somente a capacidade, claro, é um relacionamento com esse Deus, é a direção do Espírito Santo. Mas a capacidade é fundamental. Tenha atitude e certamente você vai prosperar. A segunda coisa, porque Deus quer usar você. Se você tem alguma dúvida, eu não tenho capacidade nenhuma. Mentira sua, você tem. Nunca mais diga que você não é capaz. Nunca mais diga. Talvez você não tenha a mesma capacidade que uma outra pessoa, mas você tenha capacidade suficiente para que Deus possa te usar, ou seja, ou pelo menos começar a te usar. Mas a segunda coisa que é importante você entender, que Deus quer usar a sua vida, mas o fator emocional pode ser uma barreira para o seu avanço. O fator emocional pode ser uma barreira para o seu avanço. Versículo 25 diz o seguinte, vou começar no 24. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Fator emocional. Tive medo. Saí e escondi o seu talento. Esse recebeu talento. Esse teve atitude. Porque o texto diz que ele saiu igual aos outros. Mas por que ele não prosperou? Por causa de quê? De quê? Não somente o medo. Por causa de um fator emocional. Eu não estou falando de alguém que talvez esteja adoecida na sua mente. Porque do jeito que um braço dói, uma perna dói, do jeito que o coração para, a mente também adoece e precisa de tratamento. Eu estou falando de alguém que está bem, mas que permite que o fator emocional determine os seus próximos passos. Se você observar bem esse texto, o servo que recebeu 1 talento não multiplicou porque teve medo. Mas esse medo é o fator emocional. O fator sentimental ou emocional, que nesse caso foi o medo, se estabeleceu como uma barreira
para a criatividade e prosperidade do talento confiado a esse servo. Ou seja, ele não avançou por quê? Por causa das suas emoções. As emoções foi uma barreira. No caso desse servo foi o medo, mas poderia também ser uma ousadia descompensada. Ou seja, para algumas pessoas o problema de não prosperar não é o medo, mas é a falta de responsabilidade com aquilo que Deus lhe confiou. Tem gente que não tem medo de avançar, mas não tem capacidade, ou seja, não está preparado, não estudou, não entendeu, não compreendeu e é movido pela emoção. É aquela pessoa que fala assim: eu estou sentindo que eu tenho que fazer isso. Aí vai lá e faz. Eu fico pensando, por exemplo, é aquela pessoa que sonhou comprando um carro novo, aí acordou assim: eita, será que é de Deus? Aí ele vai passando, aí tem um outdoor dizendo assim: o seu carro novo está aqui. Ele diz: eita, confirmou, eu vou lá perguntar. Aí vai lá conversar com a mulher fala assim: quando você entrou, eu senti que esse carro era seu. Aí, é de Deus. Não é, é uma emoção. Você se emocionou. Você comprou em 60 vezes, pagou 2 parcelas e não está com condições de pagar. E diz assim: Senhor, o Senhor me disse. O Senhor disse: eu? Não estou lembrado não. O Senhor me disse quando deu aquele sonho poderoso. O Senhor mostrou aquele cartaz abençoado. E aquela pessoa ungida que disse que o carro era meu. Ei, meu irmão, isso aí foi você que criou. Se você, por exemplo, quer comprar, por exemplo, um carro, aí você sabe mais ou menos o modelo do carro que você quer. Aí você vai andar, meu irmão, parece que você vê esse carro em todo canto. Parece que só existe aquele modelo daquele carro. Por quê? Porque sua mente está formatada para isso. Ei, não é nem pelo medo, nem pela coragem descompensada. É pela capacidade. Pela inteligência, é pela a direção espiritual que Deus nos dá. E aí eu olho para esse homem que teve uma grande oportunidade dentro dessa parábola, mas que perdeu porque deixou ser conduzido pelas emoções. O fator emocional não pode guiar as nossas vidas. Não é o que você sente que deve ser a bússola do próximo passo, naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aliás, não é o nosso sentimento, mas é a palavra de Deus que nos ensina e nos capacita para toda boa obra, para darmos o próximo passo. Sua bússola não deve ser o que você sente. A sua bússola tem que ser o que a palavra de Deus diz que você tem que fazer. Se Deus confiou a esse servo um talento, era porque este seria capaz de multiplicar esse talento, mas não fez. A parábola diz que o Senhor confiou de acordo com a capacidade. Foi de acordo com a capacidade. Ora, se o Senhor deu conforme a capacidade, e por que ele não multiplicou? Era porque ele era incapaz? Não. É porque ele não teve a atitude certa. Porque a capacidade, ela é fundamental. Mas se você não tiver a atitude certa, se você não fizer a escolha certa, você coloca a perder. No caso dele, ele não perdeu, ele escondeu. Tem muita gente com muito sonho que Deus deu, está guardado. Com muito talento que Deus deu, está guardado. Com muitos projetos na cabeça que Deus deu, mas está guardado. E se você brincar, isso vai te acompanhar e vai morrer no dia do seu enterro. Eu não quero morrer com nenhum sonho dentro de mim. Eu não quero morrer com nenhum talento. Eu quero despejar na vida de outras pessoas, no reino de Deus.
Porque Deus tem me ensinado através de outros homens de Deus que eu preciso morrer vazio, mas cheio de Deus. Ah, meus irmãos, se Deus confiou a esse servo um talento, era porque ele era capaz, mas ele não multiplicou. E não fez porque permitiu que o fator emocional fosse determinante para o fracasso da sua vida. Fracassou. Não foi por falta de oportunidade. Foi porque não fez a escolha certa. Então você diga, pastor, eu só fracasso. Eu tenho uma vida sentimental fracassada. Eu só me relaciono com quem não presta. Não é possível que tenha uma lista de pessoas dizendo assim, eu não presto, quando terminar tu me avisa para eu ir. Não existe. Talvez os seus critérios estão errados. Pastor, não para o emprego. Talvez a maneira como você lida, como você trabalha. Foi Deus que me deu, nunca mais eu vou sair daqui. Tem gente que só não é demitido porque tem a estabilidade, mas se não tivesse já tinha sido demitido. Mas tem gente, queridos, que como diz o texto, com o pouco que tem, trabalha, desenvolve algo de uma maneira tão incrível, que é como se fosse impossível que aquela pessoa não prosperasse, não crescesse. Tem gente que acha que precisa ser mais otimista ou mais cauteloso para ser próspero. O que alguém precisa é se capacitar cada vez mais, ter fé cada vez mais e deixar o emocional de lado para que Deus possa orientar na determinação e no passo a passo. O fator emocional levou esse servo a ser visto pelo seu senhor como alguém mau e negligente. É isso que o texto fala, servo mau e negligente. Mas no anterior, a Bíblia diz que o Senhor chama o servo de bom e fiel. O outro é servo mau e negligente. Se a gente for pegar o contrário de fiel é infiel. E se ele é infiel, essa é uma interpretação minha, esse negligente tem a ver com uma infidelidade. Mas como foi que esse servo traiu o Senhor? Quando ele não realizou aquilo que o seu Senhor lhe capacitou para fazer. Quando você não faz aquilo que Deus te capacitou para fazer, você está sendo infiel. Se você tivesse um filho, e esse filho, por exemplo, eu quero ir para o seminário, aí vai para o seminário, aí se capacita, aí é ordenado pastor, aí depois que faz tudo assim, fala assim, não, agora eu vou ficar em casa. Imagina a alegria do pai, que legal, você se capacitou tudo, vai ficar em casa, ótimo. Não, ele não dizer ótimo, ele diz assim, eu investi na sua vida, eu estou esperando esse retorno. Se era essa área que você queria trabalhar, eu investi isso. A mesma coisa é Deus. Deus tem investido nas nossas vidas. Mas somos nós que escolhemos crescer ou não. Se você tem sido um servo negligente com aquilo que Deus tem te confiado, seja no campo espiritual, seja no campo material ou qualquer outra área, você não é apenas uma pessoa negligente. Infelizmente, eu vou ter que dizer, você é uma pessoa infiel. Mas queridos, o terceiro ponto nos diz que Deus espera mais da minha vida, que Deus conta comigo, que Deus me confiou. E o terceiro ponto que eu quero destacar com você é que Deus recompensará a sua fidelidade. Deus recompensará a sua fidelidade. Versículo 21 diz: o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e
e eu porei sobre o muito. Venha e participa da alegria do seu Senhor. O texto diz que, nos 3 casos, aqui o Senhor veio prestar contas, ou seja, cada servo veio prestar conta com o Senhor prestando conta com eles, pessoalmente com cada um. A palavra diz que o Senhor não somente confiou mais bens a quem multiplicou, como também convidou eles a participar da alegria do Senhor. Ou seja, Senhor, o Senhor me deu 2, ganhei mais 2. Senhor, o Senhor me deu 5, ganhei mais 5. O Senhor elogiou, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Tem 5, tu agora vai ter 10. Tem 2, tu agora vai ter 4. Mas não basta, não para aí. É como se o Senhor ficasse tão feliz com aquilo que o seu servo tinha feito, que só dar mais talentos não seria suficiente. Ele precisa também derramar uma alegria no coração deles. Ei, você conhece gente que tem muitas coisas, mas é infeliz? Eu conheço gente que para ficar feliz tem que ter muitas coisas e tem que tomar uma. Tem que se drogar. Deus está dizendo o texto está dizendo aqui o seguinte: esse Senhor que representa Deus está dizendo o seguinte: olha, além de te abençoar com mais, além de te confiar mais, você vai ser uma pessoa alegre. Você vai gozar da alegria comigo. Eu vou te chamar para celebrar comigo. É isso que o texto fala: venha e participa da alegria do seu Senhor. É como se Deus está dizendo assim: o que eu sinto pelo que você fez não cabe dentro de mim, eu quero compartilhar com você. Vem celebrar comigo. É como se esse Senhor ficasse tão feliz com aquilo que o seu servo tinha feito, que só dar os talentos não basta, não é suficiente. Tem gente que tem muitas coisas, mas não tem alegria. Mas aqueles que servem a Deus como servos bons e fiéis, não somente prosperarão, mas serão alegres. É impressionante que nesse texto diz que ao receber o talento, o servo que ganhou 5 e o servo que ganhou 2, disseram que eles ganharam mais. Versículo 20, a parte B diz: o Senhor me confiou 5 talentos e eu ganhei mais 5. Verso 22, a parte B diz: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, e eu ganhei mais 2. Eu ganhei mais 2. Você vai dizer assim: ele era para ter dito assim. Não, porque o Senhor me abençoou, aí por causa das suas bênçãos, aí eu ganhei. Gente, quem tem relacionamento com Deus não tem que ficar cheio de dedo. Você sabe que o que você tem é porque Deus te deu. Você sabe que o que você tem é porque Deus tem permitido que você prospere. Mas escute uma coisa: por que eles falam eu ganhei? É porque Deus inicia a bênção, mas você é responsável por fazer ela prosperar. Ou seja, claro que Deus vai abençoar, claro que Deus vai continuar, claro que Deus, ou seja, esse Senhor não deu a um charlatão, Ele deu a alguém que tinha capacidade, ou seja, não somente a capacidade de multiplicar, mas certamente vamos pensar outras capacidades, de não se ensoberbecer por causa daquilo. E Ele fala assim: não é somente, não é eu, excluo Deus, não, é eu, o Senhor me confiou. Eu sei, Senhor, que a responsabilidade de fazer isso girar era minha. Foi exatamente a atitude de cada um deles que fez gerar a multiplicação. Eles não esperaram que o Senhor lhes dissesse: estou dando isso aqui para vocês multiplicar. Mas eles correram atrás para que as coisas multiplicassem. O Senhor não disse para eles que deveriam multiplicar, mas certamente isso era óbvio para aqueles que são abençoados e que recebem algum talento, uma oportunidade que Deus tem dado. É óbvio. Se você tem recebido algo de Deus, Deus espera que você multiplique isso.
Se você tem sido abençoado por Deus, Deus espera que você cresça ainda mais. Cresça ainda mais, cresça ainda mais, cresça ainda mais. Quanto mais Deus abençoe essa igreja, mais eu quero que ela cresça, mais eu quero expandir, eu quero igreja em outras cidades, eu quero igrejas talvez até em outros países, eu não sei, meu irmão, aonde Deus nos levar a gente vai. Porque tem uma promessa na Bíblia que diz o seguinte, que a gente tem que ir até os confins da terra. E assim também é na sua vida. E assim também é nos seus negócios. E assim também é com os dons e talentos que Deus te confiou, as oportunidades que Deus te deu. Deus quer que você cresça muito. Porque se Deus não quisesse que esse povo aqui crescesse, não teria falado essa parábola. E quando Ele deu 5, Ele deveria dar assim, muito bom, ganhou 5, vou guardar aqui. Vai ficar só com os mesmos 5. Não, está com 5, multiplicou, toma mais 5. Porque servo bom é ainda mais abençoado por Deus. Mas a Bíblia diz que servo mau e negligente, até o pouco que tem, lhe será tirado. Tem coisas que eu não preciso perguntar a Deus se Ele quer que eu faça ou não. Tem coisas que são óbvias. Um bom servo faz mais do que se espera deles. Ser fiel no pouco. Escute isso. Ser fiel no pouco é uma semente de prosperidade. Se você é fiel no pouco, qual é a promessa? Sobre o muito te colocarei. Você está naquela empresa ali trabalhando, limpando bituca de cigarro, passando um paninho na cadeira. Se você fizer isso com excelência, você vai prosperar. Não importa aonde você está começando, seja fiel. Se Deus te deu um talento, use com perfeição, e Ele vai fazer você multiplicar. O texto diz que ao receber, Ele aplicou. Ou seja, o texto diz que imediatamente Ele aplicou. Ele não perdeu tempo. A pergunta que eu faço para você é: diante do que Deus tem te dado, você tem aproveitado bem ou tem guardado ou desperdiçado o que Deus tem te confiado? Qual desses três servos você mais se identifica hoje? Com aquele que começou bem pouquinho, mas que multiplicou, não perdeu. Ou seja, ele poderia ter multiplicado e ter ido embora. Não, ele veio lá e veio prestar conta com Deus. Escute uma coisa: Deus quer que você prospere mais e mais. Os seus talentos, os seus dons, os seus negócios, tudo você faz. Mas uma coisa que Deus quer que você faça é que você não esqueça que Ele é o Senhor da sua vida, que você precisa constantemente prestar conta com Ele. Ah, Senhor, hoje foi um dia tão difícil, hoje foi um dia tão desafiador, mas Senhor, aqui estou eu para te agradecer, aqui estou eu para dizer: Senhor, muito obrigado. Ah, Senhor, eu estou tão doente, mas aqui estou eu para dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho o dom da vida. Qual foi o talento que Deus te confiou? Qual foi a oportunidade que Deus te confiou? Qual foi a porta que Deus abriu na sua vida e que você tem multiplicado? Ou ao contrário, se você tem guardado, vamos mudar isso. Vamos transformar isso. Não depende de outra pessoa. Escute, não depende de outra pessoa. Não depende de outra pessoa. Depende de você. Quando você fala assim, eu multipliquei, ele está dizendo assim: Senhor, eu sei que depende de mim. Sou eu. O que é que você está fazendo com a sua vida? Se você não entregou sua vida a Jesus ainda, você está sendo terrivelmente negligente com a oportunidade que Deus já te deu. Eu quero te convidar agora
não somente a refletir naquilo que você ouviu, mas abrir seu coração para adorar o nome dEle. Eu quero te encorajar a tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Te encorajar a confiar a sua vida completamente em Deus. E a minha oração é que Deus multiplique e te abençoe abundantemente. Em nome de Jesus.